a seguir. Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Até aqui, muito obrigado. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Queridos, quem de nós nunca foi tentado? Quem de nós nunca passou por uma tentação? Mas afinal, o que é tentação? Será que Deus, Ele pode nos tentar? Quais são os perigos que nos envolve quando somos tentados? E como vencer a tentação? Tudo isso nós veremos hoje através da palavra de Deus, como vencer as tentações. O apóstolo Tiago aqui, ele vai nos relatar como acontece o processo da tentação. Ele inicia o capítulo 1 e versículo de número 14, dizendo: mas cada um é tentado quando atraído. Então, a primeira fase da tentação é a atração. É quando você é atraído para o pecado, para as coisas que não agradam a Deus. A atração. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós não podemos amar o mundo e nem o que no mundo há, porque as coisas do mundo nos atraem para o pecado, porque a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, 1 João 5,19. Então o mundo está aí para nos atrair para o mal, para o pecado. Então o primeiro passo da tentação é a atração. E Tiago continua explicando o segundo passo. Ele diz que uma vez que você é atraído, você então é engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, você é seduzido pelos teus maus desejos. Infelizmente, por causa da natureza caída que nós temos, existem desejos ruins dentro de nós. Existem desejos, o próprio Jesus disse: porque vós sendo maus. Você lembra que Jesus disse lá em Mateus 6? Porque Jesus sabia da nossa natureza caída. Então existem desejos pecaminosos dentro de nós, porque nós temos o espírito que tem fome e sede de Deus, mas nós temos a carne que quer o pecado. E a carne, ela tem os seus apetites, ela tem fome, e é na tentação aonde a sedução acontece. E essa sedução, ela acontece através desses sentimentos ruins que tem dentro de nós, esses desejos maus que tem dentro de nós. Por isso que nós precisamos vigiar quando os desejos pecaminosos começam a ficar frequentes em nossa mente. E a gente começa a pensar, e depois nós vamos ver como vencer a tentação. Tem gente que, quando o desejo é ruim, ele se evidencia na sua mente, ele vai dando gás para aquilo ali, ele vai alimentando aquele sentimento. E o que acontece na tentação é justamente isso: você vai ser seduzido através desses maus desejos. Então esse é o segundo passo, a sedução. O terceiro passo, Tiago continua dizendo, olha só: depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, você foi atraído, seduzido, dá à luz o pecado. Tiago vai falar de duas fases do pecado.
Primeiro ele fala do pecado nascendo, dá luz ao pecado. Uma vez que você é atraído para as coisas ruins, para o pecado, e seduzido por aquilo, o próximo passo é o nascimento do pecado na sua mente. Você começa a pensar naquilo, você consegue imaginar aquilo, você consegue se fazendo, praticando, estando ali. O que é isso, irmão Robertson? É o pecado que nasceu. Só que aí vem a segunda fase do pecado, que Tiago vai dizer assim, ó, olha só que interessante: havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Em outra tradução dizia o pecado já maduro, ou seja, o pecado já pronto, o pecado então realizado, vai gerar o que? A morte espiritual. Então, uma vez que o pecado nasceu na nossa mente, o passo final é a realização, é concretizar ele. E uma vez que eu concretizei, que eu pequei, o apóstolo Tiago está dizendo que eu então vou ir à morte espiritual. A morte espiritual aqui fala de uma distância entre nós e Deus. A morte espiritual aqui é a separação do homem para com Deus. Para que Jesus morreu por nós na cruz? Para que nós viéssemos estar próximos do Pai. Ele sabia que o pecado gerou a morte espiritual, então ele vai lá e morre. E a Bíblia diz em Efésios que ele nos ressuscitou, ele nos deu vida, para que nós pudéssemos estar com Deus. E quando o pecado ele é concretizado, nós voltamos, nós retornamos, nós estamos mortos espirituais e novamente distante de Deus. Então isso é a tentação. Quem é que tenta a nós? É Deus? Não. A Bíblia é bem clara quando diz em Tiago, no capítulo 1 e versículo 13, que Deus não tenta ninguém, Ele permite nós sermos tentados. Mas existe um tentador, que ele vai utilizar-se de meios para nos atrair, ele vai se utilizar de meios para nos seduzir, ele vai fazer de tudo para ver o pecado nascer e por fim ver o pecado ser concretizado na nossa vida, que é o Satanás, que é o diabo. E ele não poupa ninguém. Não é porque eu sou obreiro que eu não sou tentado. Não é porque você, quem sabe, não tem encargo na igreja, você diz assim, não, eu sou crente banco, né? Tem uns que dizem, eu sou crente banco, eu não faço nada, só dou glória a Deus aqui no meu banco. Não é porque você não possui um cargo ativo na igreja que você não pode ser tentado. Todos aqui serão tentados. Todos aqui vamos ser alvo da tentação. Mas nós temos que entender que quem está por detrás dessa tentação é Satanás. E a tentação, ela é perigosa. Por que a tentação é perigosa? Primeiro motivo: a nossa proximidade com o pecado e os embaraços da vida. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: visto porquanto que estamos rodeados de tão grande testemunha, deixamos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Veja que a Bíblia diz que o pecado não está longe. Você não precisa se esforçar muito para pecar. Você não precisa se levantar e dizer, eu vou procurar o pecado, eu vou ver se eu acho o pecado por aí. Você precisa fazer isso? Não. Às vezes o pecado está num clique no celular. Às vezes o pecado está num oi, que você responde alguém num chat. O pecado está muito pertinho da gente. E veja que a Bíblia faz distinção entre pecado e embaraço. Existem coisas que eu e você vamos fazer que vai matar a nossa vida espiritual. Você vai ficar morto espiritualmente. Não vai sentir Deus, não vai ter mais prazer de estar na casa de Deus, não vai ter mais prazer em adorar,
Quando a pessoa está morta espiritualmente, aquela pessoa que vem na igreja e ela não consegue se concentrar e adorar a Deus, ela fica olhando para os irmãos e acusando, e pensando, o fulano é isso, o fulano é aquilo, o que o ciclano quer cantar, o que o ciclano quer estar ali na frente do trabalho da igreja, é assim isso, o que é isso? Morte espiritual, morte espiritual. Então existem práticas na nossa vida que nos matam espiritualmente, mas existem embaraços, e embaraços são práticas que a gente tem, que não é pecado, mas que nos amarra, são coisas que a gente faz, que não é errado fazer, mas que vai nos amarrando e nos travando de crescer em intimidade com Deus. Dá um exemplo, irmão Robson. É pecado você ter uma rede social? Não. Mas o que acontece, irmão, se você ficar só preso naquela... Porque tem gente que parou de orar depois que fez perfil na rede social. Tem gente que parou de ler a Bíblia depois que criou um perfil na rede social. O que a rede social se tornou para ele? Um embaraço. Porque o tempo livre que ele tinha antes, ele orava, ele estudava, ele lia a Bíblia. Só que agora ele está embaraçado. Outro embaraço dele é uma novela, né? Da hora da novela tem gente que no último capítulo ali, quando está no final da novela, nem no culto ele vai, para não perder a novela. O que é isso? Embaraço. Embaraço que vai te amarrando, te impedindo de avançar. Então, a tentação é perigosa porque o pecado está muito perto. Então o diabo não precisa se esforçar muito para atrair você, para enganar você, provocar o nascimento do pecado e a consumação, porque o pecado está próximo. O segundo perigo da tentação está, muitas vezes nós não notamos que estamos sendo tentados. Isso aqui é uma realidade. Muitas vezes nós estamos em meio a uma tentação. O diabo ali, está espumando pela boca para te destruir, para te matar, para te levar para o inferno, para destruir você, e você está assobiando, brincando. Estamos ali, vamos colocar nós aqui, né? Estamos muitas vezes assobiando, brincando. Sabe qual é o problema hoje nosso? É que a gente acha que o inimigo, ele tirou férias. O diabo, ele tem muita gente para atormentar, então ele vai me deixar um pouquinho de lado. Existem milhares e milhares de demônios. Martinho Lutero um dia pediu para Deus abrir os olhos espirituais dele, porque ele queria enxergar o mundo espiritual como ele é. Deus disse, então vou abrir os teus olhos. Quando Martinho teve os seus olhos abertos, ele não suportou a visão. Ele via castas e castas de demônios nas ruas, numerosos, atormentando as pessoas, agindo. E ele pediu para Deus, Deus, tira essa visão de mim, porque eu não estou suportando tamanha terrível que foi a visão. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 6 e versículo 13. Olha o que a Bíblia vai dizer: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, quando ensina-nos sobre a oração, um dos conteúdos dessa oração de Jesus é: Pai, nos livra na tentação. Dá livramento. Ou seja, Pai, que quando a tentação chegar, nós precisamos, Senhor, compreender que somos tentados e nós necessitamos do Teu livramento. É isso que nós temos que orar. Será que a gente ora quando a gente acorda e pede para Deus: Senhor, me livra das tentações? Me livra, Senhor, lá no trânsito, quando eu estiver lá e alguém cortar minha frente, Senhor, alguém não der o sinal do pisca e invadir a minha área, Senhor. Muita gente pede a bênção ali. A gente pede a bênção ali, a gente cai ali. E quem é que dá risada? O tentador. Por quê? Porque ele investiu em nós e nós caímos. Eu imagino o diabo muitas vezes falando para ele mesmo: esse foi fácil, né? Esse aí foi barbada, caiu direitinho.
Então nós precisamos orar. Se você não ora a respeito disso, passe a orar. Acordou de manhã, Senhor, me livra da tentação. Me livra quando a tentação vier, que eu possa identificar que estou sendo tentado e possa enxergar, possa ter o livramento, não cair na mão do tentador. O terceiro perigo da tentação: a tentação leva à morte espiritual. É o que nós estávamos falando agora há pouco. A morte espiritual, irmão, é sinal de que eu e você estamos longe de Deus. A morte espiritual nos impossibilita de ir ao céu. Por que o diabo quer que você caia na tentação? Porque morto espiritual não pode fazer nada. O morto não vai querer evangelizar, o morto não vai querer orar, o morto não vai querer fazer nada. A Bíblia diz que os que descem a cova, a sepultura, lá em Salmo 115, eles não louvam a Deus, eles não podem fazer nada porque estão mortos. E é por isso que o salmista conclui o salmo dizendo: mas nós que estamos vivos, vamos louvar a Deus, vamos exaltar a Deus. Então a morte espiritual é algo muito sério. E a pergunta nessa noite é: como vencer as tentações? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. A primeira coisa que nós devemos fazer está em Mateus 26 e 41. Quem encontrou pode ler para nós, por gentileza. Mateus 26 e 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja aqui, querido, para nós vencermos a tentação, Deus ele nos oferece duas armas poderosas. Ele diz: vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. É proposital isso aqui, não foi por acaso. O que é vigiar? É estar atento, é estar ligado. Qual é o antônimo de estar vigilante? O antônimo é estar distraído. O contrário de estar vigilante é estar distraído. Agora vem comigo aqui. Você percebeu como aumentaram as coisas que nos levam à distração nos nossos dias? Os irmãos mais antigos aqui lembram que quando você teve a primeira TV lá na sua casa, às vezes pegava um canal, dois, né? E aí tinha que botar um bombril lá na antena para poder pegar a TV. De vez em quando tinha que dar uma batida para voltar. E hoje? Hoje tem TV por assinatura. Se você quiser olhar filme, você olha filme. Se você quiser olhar novela, olha novela, esporte, olha esporte. As pessoas hoje se distraem. Observe como aumentaram as coisas que nos levam à distração. Só que a distração, irmão, ela pode ser um espaço para o tentador entrar. Porque enquanto você está distraído, muitas vezes o tentador está entrando lá no quarto do teu filho, da tua filha. E ele está envolvido lá nas tentações, você distraído, e o teu filho alienado a ideias, a filosofias. Quando vê, você está num belo dia na frente da sua TV, sai seu filho lá do quarto: eu não acredito em Deus. E você diz: que história é essa, meu filho? Como você não acredita em Deus? E daí você vai conversar com ele tem todo um argumento que ele ouviu de alguém, que ele aprendeu de alguém, ele foi influenciado por alguém já fazia tempo, só que a distração fez com que a gente não percebesse aquilo. Quantos pais são surpreendidos pela ausência de seus filhos? Cadê o menino que nunca aparece, nunca vem jantar com a gente? Quando vai atrás do moço, da moça, está lá depressivo dentro de um quarto. Atualmente morrem mais de 800 mil pessoas por ano de suicídio. A gente não pode ficar distraído, porque enquanto eu e você estamos distraídos, há um tentador
que está procurando espaço para entrar na nossa casa, na nossa vida e nos levar à morte espiritual. Nós precisamos vigiar. A oração, querido, ela alimenta o espírito. Jesus diz: vigiai e depois orar. Você precisa estar atento, mas você precisa também orar, porque a oração, ela vai alimentar o teu espírito. E quando você tem um espírito forte, a carne pode ter aqueles desejos, sabe? O diabo muitas vezes vai te atrair, vai te seduzir. Só que quando você alimenta o espírito é mais forte, ele vence a carne. É uma batalha ali, sabe? O pecado está na tua frente, você quer, você deseja, a tua carne quer, mas de repente o Espírito fala para você, o Espírito lá dentro te toca e diz para você: o que Deus tem para você é melhor. Será que você vai trocar tudo isso que Deus te deu por um momento, por um prazer momentâneo? E você diz: não, eu não vou negociar o que Deus me deu. O que é isso? É o Espírito. Só que o Espírito, para estar forte na nossa vida, precisa de oração. A oração treina o espírito. Quando você quer ficar mais forte, o que você faz? Você começa a malhar, né? Você levanta peso. Se você não se exercitar, o que vai acontecer com o seu corpo? Os músculos não vão se contrair, os músculos não vão crescer, porque não houve treinamento. A oração é assim: quanto mais você ora, mais você vai crescendo espiritualmente. Quanto mais você ora, mais você vai amadurecer, mais você vai tendo uma visão diferente das coisas no mundo espiritual. Você deixa de ser uma criança espiritual e vai atingindo a maturidade. Tem gente aqui que outrora, se alguém passasse por ela e não desse a paz do Senhor, ela saía da igreja. Mas hoje é diferente, a falar mal de você, já inventaram fofoca de você e você continua na frente de Deus. Por quê? Você amadureceu na fé. O tempo de oração, as experiências com Deus, tudo isso foi treinamento para o teu espírito estar forte. E por isso que o diabo não tem facilidade em derrotar o crente que ora. Porque geralmente o crente que ora, o espírito, ele está treinado para a batalha. Veja que importante orar e vigiar. Existe uma frase muito linda que diz que o pecado te afasta da oração, mas a oração, ela te afasta do pecado. Isso aqui é uma tremenda realidade. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 10. Olha que tremendo isso aqui, irmão. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13. Eu fiquei muito emocionado, impactado quando eu li esse texto aqui. 1 Coríntios 10 e 13 diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, olha aí, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. O texto está dizendo o seguinte: Deus, ele não tenta, permite-nos nós sermos tentados, mas quando ele permitir você e eu sermos tentados, ele não vai permitir uma tentação maior do que nós possamos suportar. É a Bíblia. Só que o que me chama a atenção aqui também é que Deus vai nos dar o escape, porque junto com a tentação, o que o texto está dizendo? Deus também dará o escape. Quando você ora a Deus, Deus te dá o escape. Quando você busca a Deus em meio à tentação, Deus te mostra a saída. O que Deus está mostrando para nós aqui é: Deus está disposto em nos ajudar. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é para você guardar no seu coração. Isso aqui mudou a minha mente. Quando a Bíblia diz que Deus, ele dará o escape, é Deus dizendo: olha, a tentação vai vir, mas quando ela vier, meu filho, eu estou disposto a te ajudar. Eu estou disposto a te ajudar.
Eu estou disposto a te mostrar o escape para você vencer ela. Eu estou disposto a mostrar para você o escape para você vencer aquela fraqueza, aquela dificuldade que você tem. Eu estou disposto, mas você precisa orar. Você precisa vigiar e você precisa orar. Aqui está então como vencer a tentação: orar e vigiar. A segunda coisa que nós devemos fazer para vencer a tentação é evitar a ociosidade espiritual. Eu chamo de ociosidade espiritual a falta, a ausência de comunhão do crente com Deus. É quando o crente fica muito tempo sem orar. É quando o crente fica muito tempo sem ler a palavra. Tem crente que muitas vezes fica mais de ano sem ser renovado e falando em estranhas. Tem crente que não sabe a última vez que chorou num culto, que sentiu aquele arrepio, sabe? A mão pegar fogo, tremer. Eita maravilha! Tem crente que não se lembra quando ele sentiu tudo isso. Por quê? Porque ele está numa ociosidade espiritual. Ele está parado quando ele deveria estar em movimento. A Bíblia diz lá, no capítulo de número 10 de 2 Samuel, nós podemos ir lá para o texto. Segundo Samuel capítulo 11 e versículo 1. Segundo Samuel capítulo 11 versículo 1 diz assim, ó: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis, olha só, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Olha o versículo 2: e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Davi era para estar na guerra, estava onde? Ocioso no palácio. A ociosidade espiritual colocou Davi num lugar de tentação, de atração, de sedução. Ele está lá plantado naquele lugar, plantado. Ele vê aquela cena da mulher se banhando e ele continua lá. Ele não se esforça para sair de lá. Veja, querido, que quando a gente está ocioso espiritual, fica muito tempo sem ser renovado, sem estar na igreja, sem fazer a obra de Deus, sem fazer algo para o reino de Deus, a gente fica vulnerável diante das atrações do mundo. Querendo ou não, quando você está envolvido com as coisas de Deus, o compromisso, ele gera temor de Deus dentro da sua vida. Você sabe que você não pode ir porque você tem um compromisso com a igreja, você tem um compromisso com Jesus, você tem um compromisso com aquele grupo de jovens que olha, que se espelha em você. Você tem um compromisso com aquelas crianças que olham para você e veem você como uma heroína, um herói para eles, porque você dá a eles o ensino da palavra. Davi, em vez de estar na guerra, estava ocioso passeando. E o que acontece? O diabo foi induzindo ele a estar num ambiente de tentação. O que Davi deveria ter feito? O que Davi deveria ter feito? Porque ele foi atraído e engodado. O pecado nasceu e está prestes agora a ser consumado. O que Davi deveria ter feito? Davi deveria ter seguido o conselho de Paulo. Olha só o que Paulo vai dizer, ó. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 22. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 22. Diz assim: foge também. Como é que é? Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor.
O conselho de Deus é: rapa fora, foge, dá no pé, que nem diz o jovem, vaza. Tu está num ambiente de tentação, vaza. Tu está num ambiente que você sabe que o teu lugar não é para estar ali, não, mas é só uma festinha, são amigos. Irmão, você sabe que aquilo ali vai te levar para a morte espiritual? Você precisa evitar, você precisa sair. José não encarou a mulher de Potifar. José não pensou: não, eu sou crente, eu vou ficar aqui, eu vou aguentar, eu vou vencer. José deu no pé, fugiu. A mulher de Potifar ficou com a capa, mas não ficou com a honra de José, porque ele fugiu de um ambiente aonde ele poderia ter morrido espiritualmente. Se José tivesse cedido à tentação, ele poderia ter terminado a história dele como o amante da mulher de Potifar. Mas por José vencer a tentação, fugir quando era para ter fugido, ele sofreu, mas ficou conhecido como o governador do Egito. Então nós precisamos abandonar a ociosidade espiritual. A gente cansa, sim ou não? Cansa. Terça-feira é o dia que eu mais gosto de pregar, mas é o dia que eu estou mais cansado. E hoje me atacou a renite alérgica, então foi quase que eu liguei para o irmão Fernando e disse: irmão Fernando, manda outro. A gente cansa. Às vezes para fazer um esboço é uma dificuldade, né? É o bebezinho chorando aqui, querendo colo, é compromisso lá, e chama aqui, vai ali. A gente está cansado. Às vezes eu olho para o relógio, é meia-noite, eu estou com vontade de ler, com vontade de estudar, com vontade de fazer alguma coisa, mas se eu dormir muito tarde, outro dia para acordar vai ser uma luta. Então as coisas são muito dinâmicas, acontecem de maneira muito rápida, muito rápida, muito rápida, e nós não podemos perder tempo. Nós temos que estar preparados. E se precisar fugir, nós temos que fugir, mas não perder aquilo que Deus nos deu. Então, a segunda forma de vencer a tentação é evitar a ociosidade espiritual. Por mais que estejamos cansados, nós precisamos orar. Tem gente que quando acorda, ele acorda mal-humorado, né? Não gosta de falar. E muitas vezes sai de casa e não ora. A gente não precisa orar 1 hora, 2 horas necessariamente. Se você dobrar o joelho e orar 3 minutos, Deus já atende. Quanto tempo durou a oração de Elias lá no Monte Carmelo? E o que aconteceu lá? O fogo desceu, envergonhou aqueles falsos profetas que estavam ali. Por quê? Não é o período, o tempo de oração, mas o conteúdo da oração. Se a tua oração tem peso, aleluia, tem conteúdo, tem fé, você pode orar 2, 3 minutos, Deus vai receber a oração. É claro que quanto mais tempo orarmos, melhor. Mas nós não podemos deixar de orar, de estar na presença de Deus, de ler a palavra de Deus. O terceiro e último passo para nós vencermos a tentação é esse: não deixe as dúvidas se tornarem maiores que sua fé. Jesus tinha dúvida que ele era filho de Deus, sim ou não? Não. Com 12 anos, quando Maria percebe que perdeu Jesus na festa, ela vai, ela volta, e quando ela enxerga Jesus, Jesus está no meio dos doutores. Ela desesperada, né? Jesus, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Desde pequenininho, ele já sabia que ele era filho de Deus. Mas em Mateus, no capítulo 4, eu quero convidar você para abrir a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 4, para você ver, olha só como é que o diabo age na tentação. Jesus tinha certeza: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas olha o que o diabo faz no capítulo 4 de Mateus. E versículo de número 3. Olha o que o diabo faz. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães, se tu és. O que é isso? É o diabo semeando a dúvida.
É o diabo, a estratégia número 1 de Satanás na tentação é colocar dúvida no coração de Jesus. Então a estratégia número 1 do diabo é colocar dúvida no teu coração. Será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Será que Deus não me abandonou? Será que Deus não esqueceu de mim? Será? E será? E será? E a dúvida vai ali, a dúvida vai neutralizando toda a esperança, os teus sonhos, porque ela está ali, o diabo dando risada, o diabo feliz, porque ele está te destruindo na tentação. Só que como Jesus vai vencer o diabo? Observe que Jesus se levanta e ele diz assim, está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como Jesus vai vencer Satanás, o tentador? Jesus desmonta a estratégia do diabo apresentando a palavra. Jesus mostra: eu não estou fundamentado em sentimentos passageiros emocionais. A base da minha vida espiritual está na palavra. Aleluia! Porque a emoção, a gente quando está fundamentado na emoção, quando esfria o calor da emoção, a gente perde a noção das coisas. Quem é que nunca agiu na emoção? Você estava ali no calor do momento, emocionado, quando vê, você falou, você fez, você disse: o que eu fiz? Não podia, mas fiquei emocionado, fiz. Só que nós não podemos agir, ter a nossa vida fundamentada em emoções, porque a emoção, ela muda. A nossa vida precisa estar firmada na palavra de Deus. Quando Jesus apresenta a palavra, a estratégia do diabo muda, porque Jesus desmonta a estratégia do diabo. Não adianta, diabo, colocar dúvida no meu coração, porque eu tenho a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você estuda a palavra, mais a fé ela cresce, mais a fé ganha força, e as dúvidas, elas não têm espaço dentro do seu coração. Amém? Como vencer a tentação? Vigiai e orai. Como vencer a tentação? Evite a ociosidade espiritual. Como vencer a tentação? Não deixe as dúvidas tornarem-se maiores que a sua fé. Busque na palavra a fé, porque a Bíblia diz: